Bem, galerinha, mais uma vez boa tarde para vocês. Estamos em mais um momento, né, vocacional para a nossa turma do pré-2020. Estamos contando hoje com a presença da arquiteta Isabelle Oliveira. Isabelle foi ex-aluna do Ideal, estudou no Ideal até o 9º ano. Seja bem-vinda, Isabelle. Quero Obrigada. agradecer por você ter aceitado o nosso convite, em poder compartilhar um pouquinho, né, sobre a sua profissão, a sua experiência no universo da arquitetura. Só para eu explicar um pouquinho como funciona nessa questão desse projeto vocacional. Todo ano a gente faz esse projeto com a turma do pré e eles fazem uma lista de cursos que eles têm um interesse em conhecer, né, para poder ajudar eles a escolherem a profissão, o curso certo, para que eles possam ser bons profissionais. E dentro desses cursos estava a arquitetura, né? E eu procurando, pesquisando, porque é uma área bem difícil de achar profissionais, principalmente aqui na nossa região. E eu queria, a ideia é que a gente consiga a ex-aluna, né, da escola para vir falar com eles nesse momento. E graças a Deus, Ceissa e Jardel Sarabonise tem Isabelle, ela foi ex-aluna do Ideal e ela é arquiteta. Então, show de bola. E mais uma vez, obrigada, seja Obrigada bem-vinda. também pela oportunidade Com de vocês, mostrar um pouco. com você, a nossa turma do pré. Então, fica à vontade para se apresentar, para falar um pouquinho sobre o curso de arquitetura e sobre essa profissão tão bonita. Certo. Como a Vanessa já falou, meu nome é Isabelle. Eu já sou formada há 2 anos. Apesar de 2 anos, o curso de arquitetura é um curso bem completo, então ainda me considero iniciante, né? Devido a tanta coisa que engloba a arquitetura. E atualmente eu faço mais projeto de arquitetônico, que são casas residenciais, e também atuo na parte de interiores, que seria reformas de apartamento, casa, atuando mais no sentido de ambientação. Mas a arquitetura abrange muita coisa, sabe? Também pode trabalhar com legalização, eu também faço. Questão de trabalhar em lojas de modulados, eles também contratam. Parte de iluminação, tem muita gente que se especializa somente nisso, e aí o mercado também é muito bom para a parte de iluminação, que faz toda a diferença, né? E paisagismo também, tem projetos enormes que precisam dessa área de paisagismo. E é isso, galera. Também a parte de legalização envolve legalização ambiental, legalização de imóveis. Aqui em Natal, já no interior nem tanto, mas em Natal, devido ao plano diretor, eles caem muito em cima disso e as casas precisam se legalizar e estar de acordo com as normas. A gente também trabalha nesse quesito, a gente vai na casa, faz toda a medição e faz aquele estudo, compara se está tudo de acordo com as normas. O ambiental também se adequa nas normas do IDEMA. E o comercial, dependendo da infração que o comércio está cometendo, digamos assim, vai ser também feito um estudo. Recentemente foi um projeto comercial que eu peguei, ele não tem estacionamento para cadeirantes, que isso também é muito importante na arquitetura, ter acessibilidade. Hoje em dia isso é uma coisa que está sendo muito vista. E é isso, é basicamente isso, envolve muita coisa. O curso são 5 anos, então são 5 anos bem intensos, de muita coisa, muita informação, e que muitas delas não é passado com tanta... não é aprofundado, sabe? Então, depois que você termina o curso, no período que eu estou ainda, é de muito aprendizado, por abranger tanta coisa, e eu ainda não me especializei numa coisa só, eu estou captando o mercado, vendo o que mais está precisando, e por eu gostar também de muita coisa, eu gosto muito de atuar na área de projeto de casa e de interiores, então eu acabo fazendo os dois. E quando aparece uma legalização, um projeto de combate a incêndio, uma coisa assim que hoje em dia o mercado carece muito disso, os arquitetos geralmente quando se formam visa muita área de interiores, a parte de ambientação, a parte bonita, né? E eu também gosto de estar na obra, de estar vendo
quais as soluções que a gente pode dar, o que melhor pode fazer para aquela obra. E é isso. Quero responder as perguntas de vocês. Vamos lá, Alisson, né, que já estava com uma pergunta aí afiada. Eu queria saber qual é a diferença entre um arquiteto e um engenheiro civil, se eles são parecidos ou se eles são muito diferentes, e etc. A área de atuação é bem parecida. E também é muito importante o engenheiro e o arquiteto trabalharem juntos. A diferença o arquiteto, geralmente ele vai projetar a casa, ele vai fazer a planta, vai solucionar tudo que o cliente tem em mente, os sonhos do cliente e captar aquelas informações e colocar no projeto. Já o engenheiro, ele vai mais fazer a parte técnica, ele vai calcular a estrutura, se é possível, da forma que o arquiteto planejou, vai fazer a parte de elétrica, hidráulica, então ele fica mais com a parte técnica. Em questão de gerenciar a obra, o arquiteto também gerencia, também pode ficar responsável pela obra, em saber se está tudo andando certo, mas os dois podem atuar, tanto o arquiteto como o engenheiro, em questão de gerenciamento. Quando o arquiteto não assina a RRT de gerenciamento, pode só ir acompanhar se está dando tudo certo, de acordo com o projeto, mas aí quem fica realmente responsável por todo o andamento da obra, todo o cronograma, é o engenheiro. Isabelle, o que para você é um bom design arquitetônico? Então, a parte de design arquitetônico eu já me refiro mais, talvez, ambientação, né? A parte de interiores, que apesar que a casa também tem um design, mas um bom design arquitetônico, no caso, uma boa ambientação, é aquela que a gente consegue colocar tudo que o cliente precisa no projeto, que seja realmente funcional. Às vezes a gente vê muito projeto bonito e tudo, mas às vezes é muito mirabolante, às vezes não é funcional, às vezes não é executável. E é preciso estudar os materiais que a gente vai colocar, por exemplo. Às vezes a gente vê um negócio muito vidro. Realmente é muito bonito. Mas será que vidro é bom ambiente? Será que não vai esquentar demais? Porque a gente mora num estado muito quente, né? Então tem que pensar em todas essas coisas, tudo que vai usar de material e o que vai atender melhor o cliente. Então acho que isso é o melhor, assim, é juntar a beleza com a funcionalidade. E aí, galerinha, mais perguntas? Podem Mais ativar o perguntas? microfone. Eu tenho algumas, mas aí eu vou deixar eles participarem. Quando eles derem uma pausa, eu faço Um algumas. pouco sobre a faculdade, como por que eu escolhi. Justamente, é uma Em das relação à perguntas. parte financeira, como é que é? A parte financeira, então, Sim. depende do seu nível de escolaridade, talvez, do que você se especializa, né? Por exemplo, um professor arquiteto, aquele que faz a parte, que estuda para... a Vanessa pode me ajudar, para ser professor. Isso, vai trabalhar na parte de licenciatura. Licenciatura, não é isso? Isso. Pronto, um arquiteto que vai para a licenciatura, os concursos hoje em dia é em torno de 9 a 11 mil reais, licenciatura em faculdades, né? Que aí já é um nível que é mais ou menos isso. Hoje em dia, na faixa, acho que um emprego mais fixo é a partir de 4 mil, um salário de arquiteto, não menos que isso, mas a área de arquitetura hoje em dia é muito autônoma, né? A maioria das pessoas que saem da faculdade hoje em dia vai trabalhar no mercado autônomo, que é por conta própria, de pegar seus projetos, de fazer, de gerenciar. Então, vai depender da sua demanda, do seu preço, porque a faculdade não ensina a gente a cobrar, entendeu? Então, vai ser um desafio para a gente entrar no mercado de trabalho, e aí a gente tem várias formas de precificação. Tem as tabelas do CUB, que o CUB é a taxa de construção civil, metro quadrado, e a gente pode também calcular em cima disso. Então, de acordo com o metro quadrado, a gente calcula de acordo com a tabela. E aí vai variar um projeto, sei lá,
200 metros quadrados uma casa, por exemplo, ela pode sair em torno de 5 mil, mas nunca é um valor exato para tudo. A gente não pode precificar, porque cada projeto tem a sua, a sua necessidade, né? Cada projeto tem, digamos que o cliente ele quer fazer só a planta, não quer mexer com gesso, a iluminação vai ser muito simples, não quer também ambientar a casa, quer só a parte arquitetônica, então a gente vai ver de acordo com, analisar o que o cliente precisa e como vai ser cobrado. Se é pela tabela ou se você vai cobrar pela sua hora trabalhada, que aí envolve todo também um estudo, e aí durante o curso vocês vão tendo mais conhecimento, mas tem essas formas. Isabelle, assim, eu tô perguntando demais, né? Mas deixa. Assim, na arquitetura, qual a parte assim que mais te fascina, que mais te encanta, o que você mais gosta de fazer e tal? O motivo pelo qual você escolheu? Certo. O que eu mais gosto de fazer, como eu já disse, são casas, né, residencial, que eu acho que faz parte da vida do cliente, né? Por mais que ele passe o dia fora, quando ele volta, ele quer voltar para um lugar confortável, que tem a cara dele. Então, eu gosto muito de mexer nessa parte de residências, como também a parte de interiores. Isso é o que mais me fascina, é poder pegar um ambiente que o cliente já não está gostando tanto, poder transformar e fazer o que ele sonhou. Isso para mim é a melhor coisa, assim, foi o que eu mais gostei e me fez também escolher a profissão. A gente nunca entra numa rotina, né? Porque cada projeto e cada cliente, ele vem com sonhos diferentes, com propostas diferentes, então a gente tem que estar sempre atento ao que está lançando no mercado, sempre estudar. A gente pode, de repente, pegar um cliente que gosta de uma arquitetura clássica e a gente estudar isso, como também pode pegar um cliente que é mais moderno, e aí a gente tem várias formas de trabalhar e nunca entra numa rotina, numa coisa assim que quem não gosta de rotina acho que nunca entra assim numa coisa Fixa, né? Fixa. A gente sempre tem coisas novas. Tu admira, assim, algum arquiteto, se inspirou em algum arquiteto, assim? Há muitos. De início, como eu ainda não tinha muito conhecimento da área, eu admirava o nosso mestre brasileiro, né, Niemeyer, que é fantástico. E conforme eu fui estudando o curso, a gente estudou muita história durante o curso, todo semestre tem matérias de história, e aí eu fui conhecendo, uma das que eu gosto também é a Lina Bobardi, ela faz projetos lindos, esses projetos mais mirabolantes que tem no continente asiático, Dubai, esses lugares mais modernos, assim, ela faz projetos lindos. Agora, atualmente eu gosto de alguns arquitetos que atuam muito no Instagram, que compartilham muita coisa, o conhecimento deles. Alguns já têm 10 a 20 anos de profissão e eu admiro eles por passar o conhecimento. Hoje em dia é difícil, as pessoas hoje em dia pegam muito para si, e eu admiro por eles passar muito conhecimento e compartilhar a vivência deles e a experiência. Vamos lá. Ô, Isabelle, uma pergunta sobre a questão, né, de quando você iniciou o curso de arquitetura. Você já sabia que era isso que você queria mesmo? Ou você se encontrou durante o curso como arquiteta? Foi muito difícil escolher minha profissão. Eu sempre tinha muitas dúvidas do que eu queria, assim, eu não tinha... Mas a minha escolha foi a seguinte, foi por eliminação. Eu via que eu não me encaixava na área da saúde, na área de biomedicina, de atuar na área da saúde. A área de direito também nunca foi uma coisa que me encheu os olhos, e aí eu fui vendo o meu perfil, fui pesquisando. Eu sempre gostei de construção, assim, analisando a minha infância, sempre gostei de observar construções e as transformações, mas isso nunca me atinou, até porque, como a Vanessa disse, a arquitetura, hoje em dia nem tanto, mas eu acho que na minha época era uma coisa mais distante, assim, a gente não via tanto. Era mais fácil a gente se encontrar com um médico, com um advogado, do que com um arquiteto e saber a experiência dele. A gente não conhecia tanto. Então, aí eu fui pensando, foi difícil. Eu fiz até outros vestibulares, passei em administração, passei em nutrição e não era nada disso que eu queria. Não cheguei a fazer a faculdade, mas na hora assim que eu pensei, eu disse, não é bem isso.
E aí, realmente, assim, me encontrei no curso, mas quando eu escolhi foi uma coisa muito segura, sabe? Eu falei, eu acho que é realmente isso. E aí, no curso, me encontrei e, ao mesmo tempo, quando você entra na faculdade, é tudo muito diferente, sabe? A gente passa por muitas coisas que não espera, que não é muito a cara do curso. A faculdade, às vezes, a gente estuda coisas que a gente fica, por que eu estou estudando isso? Não era bem isso que eu estava pensando, e é a fase que muita gente desiste do curso. Minha turma, quando começou uma turma enorme, porque as pessoas acham que é só, eu gosto de desenhar, eu sou bom em desenho, eu gosto de ambientes bonitos e vou fazer arquitetura. E não é um curso muito puxado, a gente estuda muita coisa, estuda cálculo, estuda história. Então, tem que gostar dessa parte, tem que, além de gostar de arte, né, da arte em si, de criar, e também tem que gostar dessa parte mais técnica e de saber que quando você se formar, você vai realmente precisar colocar a mão na massa, como se diz, no sentido de ir na obra, de ter essa rotina. Não é glamour, não é ar-condicionado, é você realmente botar o pé na obra e vivenciar aquilo, e tem que ter amor por isso, né? Não dá para achar que é só criar sei lá, e trabalhar em criação, porque realmente tem que viver do projeto do início ao fim. É muito importante a gente fazer o projeto e que ele seja bem executado, né? Que o cliente esteja satisfeito do início ao fim, porque hoje em dia também o que acontece é, às vezes, fazer o projeto e quando não se acompanha, geralmente frustra muito quando a execução não é bem feita. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer o cliente totalmente satisfeito. Então, foi basicamente isso. A minha escolha, eu eliminei o que eu achava que não era a minha cara e escolhi pelas características que o curso traz. Eu também escutei palestras de alguns arquitetos na época. E aí fui. Eu meio que arrisquei, Encontrou, mas, né? mas me encontrei. Tu Não acha foi. que... Hum. Pode falar, termina esse Então, raciocínio. assim, não foi um sonho que eu sempre tive, que eu escutei durante o curso, as pessoas, no início do curso, as pessoas sempre falam, é um sonho de criança e tudo. Não foi uma coisa muito bem pensada, assim, analisando, porque eu não queria realmente começar um negócio sabe, eu queria uma coisa que eu fosse realmente me encontrar e foi mais isso, foi analisando. E hoje vendo, eu quando era criança eu gostava muito de desenhar, o que não é fundamental para a arquitetura, é bom saber, mas não é fundamental. Mas eu gostava muito de desenhar, eu desenhava bonecas, essas coisas, e eu também desenhava a casa delas. E eu encontrei, um tempo desse, revirando as coisas, algumas casas que eu desenhava quando eu era criança. Coisas bem assim, de infantil mesmo, mas que acho que já fazia parte do meu sonho, que eu ainda não sabia. Tu já fez assim, já pegou um projeto com uma pessoa e tipo assim, é uma casa mirabolante, entre aspas, tipo, aquela casona chique, sabe? Com vidro, com negócio assim, uma vista pra frente, aquela casa com alpendre, com varanda, com garagem, com quarto, com Com banheiro, com tudo. suíte, com tudo. Assim, você já fez? Já, eu já fiz casas, assim, as casas que eu faço geralmente é em condomínio, então já tem um certo padrão, né? O padrão de casa de condomínio já tem uma metragem mínima, que não é menos que 200 metros quadrados, e geralmente com suítes, é uma casa completa, né? E o padrão é de médio para alto devido ao condomínio, que eles não permitem uma casa menor do que o que eles determinam. E eu já peguei projetos de pessoas que queriam realmente algo bem, bem especial para eles e materiais bem bonitos. O senhor Leonardo Já. quer falar, que ele ativou o microfone? Quero não, Vanessa, obrigado. Só estou como ouvinte mesmo. Sim, eu pensei que você queria falar que o microfone estava ativado. Isabelle, sobre a questão assim, né, de desafio, quando você terminou a faculdade, você já teve o período de estágio, então você já, ao concluir, você já iniciou em algum emprego, ou você montou seu próprio escritório, né, de arquitetura? Como foi esse processo
no início, né, no mercado de trabalho. Você falou que faz 2 anos que você concluiu a Uhum. faculdade, né, que concluiu o curso, mas como é que se deu esse início, né, no mercado de trabalho? Então, o início é realmente muito difícil, né? A faculdade, eles não ensinam a gente a atuar. Dão com todo o conhecimento, mas a vivência, o mercado de trabalho, isso não é muito bem passado. Talvez hoje, já algumas mudanças já tiveram nas faculdades, na grade, mas no meu tempo não teve muito isso. O que me ajudou bastante realmente foi o estágio. Eu estagiei em alguns lugares, estagiei em construtora, estagiei em feiras de arquiteturas, em exposições, que aí eu tive muito contato com outros arquitetos, a vivência, sabe, em conhecer também os materiais. E estagiei em escritório de arquitetura, foi a minha maior parte, e a minha chefe, ela me dava muita responsabilidade, sabe? Cheguei a fazer levantamento sozinha, sem ela, e aí eu precisava lidar de frente com o cliente, a conversar com eles. Acho que a única parte do escritório que eu não vivenciei foi mais a parte financeira, né? Porque aí ficava só com ela e os clientes. Mas a questão de, desde receber o cliente, fazer a captação, conversar, e o projeto era do início ao fim, nas mãos do estagiário. Ela, claro, ajudava a gente e corrigia alguns erros, algumas coisas, mas me deu muita autonomia e foi o que me ajudou muito. Eu conversando com alguns colegas de sala e nem todo mundo teve esse privilégio, né? Porque às vezes o chefe, ele te vê como um concorrente, não como uma pessoa ali que está para você ajudar e a ensinar. E como, graças a Deus, a minha chefe, ela era uma pessoa muito boa, assim, ela tinha muito conhecimento e não tinha problema nenhum de passar, ela me deu muita autonomia. E quando eu acabei a faculdade, eu já tinha meio que eu já tinha mais segurança, né? Às vezes a gente fica, até hoje, quando ainda você ter 2 anos de formado ainda não é muito tempo, como eu disse, para a área, né? Então, ainda até hoje, quando eu pego um projeto que eu nunca peguei, é um desafio, mas a gente tem que ter segurança naquilo que a gente estudou, no que a gente fez durante todo o percurso. São 5 anos de faculdade, então a gente tem que confiar um pouco na gente e saber quando precisar estudar mais um pouco, que a gente nunca para, né? E arriscar mesmo, ter confiança e arriscar. Isso aí vai ser constante. Conforme você vai crescendo, vai vir novos desafios. E acho que o que instiga também é isso, né? Os novos desafios, os novos projetos. E não foi fácil, mas acho que o lado de eu ter uma certa autonomia facilitou para mim. E eu tive até a proposta de ser efetivada no escritório, mas eu não aceitei porque eu precisava também caminhar com minhas próprias pernas, né? Como se diz, eu precisava também captar meus clientes, fazer o que eu realmente gostava, que era a criação, e isso não era muito o que eu fazia lá. No caso, era a arquiteta do escritório que criava. E aí eu comecei o boca a boca, as pessoas, conforme fui fazendo os projetos, as pessoas iam gostando e iam indicando, e assim eu continuo. Hoje em dia, mais que nunca, é preciso trabalhar em home office, então eu estou trabalhando em home office, e na minha agenda eu tiro mais ou menos uns 2 dias durante a semana para visitar as obras, e o resto eu organizo em projetar, né? E também me especializar, porque é importante a gente também ter aquele momento de estudo, de organizar as agendas e todo projeto a gente precisa também estudar um pouco. Nunca está tudo na cabeça, em mente, né? Então a gente tem que estudar normas, pegar em livro mesmo, e eu tiro esse tempinho também para me especializar. Assim, no desenvolvimento de um projeto, você acha melhor, ou então você se sente mais à vontade de ficar mais próximo dos seus clientes, ou você acha melhor manter aquela, como é que eu posso dizer, não é distância, mas sim falar quando necessário, entendeu? Ou você acha assim, melhor ter mais contato? Quando começamos um projeto, é essencial que tenha essa reunião e a gente captar o que o cliente precisa. Tem um modelo de briefing, que o briefing é um material que a gente coloca todas as perguntas que a gente precisa saber para iniciar o projeto, e a gente também entende o que o cliente
quer e o que ele gosta. A gente coloca fotos, digamos que a gente tenha uma pergunta, você prefere um ambiente de tal jeito? A gente faz uma coisa bem dinâmica, porque mais de fácil linguagem para o cliente falar o que ele espera. E também nessa entrevista a gente também procura saber quantas pessoas vão usar o ambiente, o que é que ele gosta de receber pessoas, ele gosta de uma sala ampla, enfim, tudo o que ele precisa. A gente tem essa conversa e aí depois disso analisamos tudo e começamos o projeto. Aí tem um tempo, geralmente é um mês, depende do tamanho do projeto, a gente tem um tempo de fazer o anteprojeto, que é a ideia inicial. E aí, quando a gente tem esse anteprojeto pronto, marcamos outra reunião, apresentamos e a gente coloca tudo na mesa e explica o projeto. O cliente vai dizer se aprovou todo ou se quer alguma mudança. E a partir daí, se for tudo aprovado ou se tiver alguma mudança, a gente faz alguma alteração e vai para o projeto técnico, que é especificar, colocar todas as medidas. É o projeto executivo que a gente chama, né? Que é o que vai para a obra para ser executado. Então, assim, não é muito bom estar direto, porque às vezes o cliente tem muitas ideias, ele fica confuso, fica querendo fazer muitas alterações e isso atrasa muito. Mas é importante que de início a gente tenha uma boa reunião e que a gente consiga captar ali no início para não estar sempre falando, porque não é um único projeto, às vezes a gente tem mais de um para dar conta e acaba que não consegue. Então é muito importante de no início você ter esse bom briefing, né, para atender e não ficar toda hora em contato. É bom ter e também quando for fazer, deixar bem estabelecidas as datas, né? Para também não ter apesar que a gente ainda recebe ligação em pleno domingo, né? Sempre tem uns clientes mais ansiosos, mas é bom a gente deixar claro, assim, que a gente tem os nossos horários também e ter esse certo controle, até para se organizar melhor, né? Ô, Isabela, aproveitando essa pergunta de Adria, ela perguntou sobre a questão desse relacionamento, né, com o cliente. Uhum. E você falou que tem esse momento do briefing com eles, né? Onde você mostra algumas imagens e eles vão falando e você vai montando o perfil, basicamente, do que eles vão querer para o seu projeto. Mas aí, no caso, há datas específicas que, por exemplo, o cliente escolheu, você fez o projeto, depois eles escolhem, aprovam, modificam, tem prazos, ou eles podem mudar de ideia, mesmo projetando todo pronto, eles vão lá e mudam. Como é que funciona essa questão dessa organização? Então, quando a gente passa o orçamento e vai se iniciar, a gente fala desses prazos, existem sim. Quando chega na etapa de projeto de executivo, que é o que eu falei que a gente faz todo o detalhamento, nessa etapa já não se indica de ter alteração, porque tudo que a gente precisava alterar seria no início, que a gente mostra até a maquete 3D para ele ter melhor conhecimento. E quando vai para especificar, a gente começa a especificar tudo, desde o revestimento, da cor da tinta, de tudo, né? Acho que um bom projeto é um projeto bem detalhado. Então, nessa etapa, a gente não é que não permita, mas a gente já evita mudança só quando realmente ela é necessária, acontece algum imprevisto na obra, a gente vai lá, também não é muito ao pé da letra, né? Também vai mudar. Mas se adequa, mas não é nessa última etapa de projeto já não é indicado. Às vezes, quando o cliente quer mudar porque, sei lá, mudou de ideia, às vezes tem um acréscimo, porque aí vai ser um retrabalho, né? Vou ter que voltar a uma etapa que eu já passei e vou ter que detalhar novamente. Então, de início, o que é muito bom é deixar tudo muito claro para o cliente, para nem você ter prejuízo, nem o cliente ter prejuízo. Já prejuízo que eu falo é também em relação a tempo, né? Porque tempo é dinheiro, então a gente trabalha com tempo e deixar tudo muito claro para não ter algum desentendimento lá na frente. É muito bom se conversar no início. Mas tem sim esses prazos. A aluna Paula, ela enviou uma pergunta. Você quer fazer, Paula, no áudio ou faço via mensagem? Certo. Paula mandou uma pergunta no chat. Ela gostaria de saber, assim, se no mercado de trabalho hoje, para a profissão de arquitetura, tá bom o mercado de trabalho? Há a questão de quantidade, de conseguir, de encontrar emprego, entendeu? Como é que está o mercado de trabalho para a profissão de arquitetura?
Hoje em dia, já tem bastante gente na área. É um mercado que eu considero como bem concorrido. Pelo menos aqui eu considero como bem concorrido, mas eu acredito que tem espaço sim. Se você fizer um bom trabalho, tem espaço para todo mundo. O boca a boca, como se diz, ele é muito bom, porque você faz, as pessoas vão lhe conhecendo. E não dá para você também pegar muito projeto, a não ser que você já tenha um escritório uma equipe grande para conseguir dar conta, né? Mas de início, dá certo sim. Eu acredito que tem espaço para todo mundo. Acho que qualquer profissional de qualquer área, que se for muito bom, ele vai ter o seu espaço garantido. E, assim, não está chovendo emprego, né? Acho que hoje em dia o Brasil passa por uma crise grande e afeta todas as áreas, e a área da construção civil afeta também. Mas eu acredito que está melhorando. Já esteve pior, mas está melhorando. E o que eu percebo nessa época de pandemia, que as pessoas ficaram mais em casa e elas estão querendo mais, assim, reformar, melhorar o ambiente que estão. Tem sido feita muita consultoria, que é um tipo de projeto mais simples, que a gente só dá. Não sei se vocês estão ouvindo um barulho. Mais tranquilo. Tranquilo, né? É aqui na rua. Mas tem sido feita muita consultoria e é um tipo de projeto mais rápido. A gente vai até a casa do cliente, analisa e dá uma cara nova, né? Dependendo do que ele espera, a gente vai até em lojas, compra algumas coisas, decora. Então, assim, eu acredito que tenha espaço para todo mundo, sim. E aí, galerinha, mais perguntas? Alguém quer fazer alguma colocação? Eu tenho uma pergunta. Certo, Tayane? Após a conclusão do curso, é necessário fazer alguma prova ou ter alguma carteira, algo do tipo, para efetivar a profissão, assim? Boa pergunta. Não é necessário fazer uma prova técnica, como os advogados fazem, mas é necessário você estar cadastrado no Conselho de Arquitetura, que é chamado de CAL, e aí você paga uma taxa anual os primeiros 2 anos Na verdade, eu já entrei pro terceiro, gente. Nos primeiros 2 anos, o arquiteto que está recém-formado, ele tem um desconto de 50% nessa taxa, e aí depois ele paga a taxa anual normal e só consegue exercer a profissão, só consegue assinar a RRT, que é o documento técnico, quando você está de acordo com o conselho. Então, é uma coisa que anualmente vai ter que ser paga e vai ter que estar de acordo. E é a garantia também para todo projeto, né? Que é quando tem a fiscalização, precisa ter a RRT na obra, precisa ter o projeto e a RRT na obra para certificar que é uma obra que está sendo acompanhada por um profissional. Mais perguntas, galerinha? Sobre a questão da especialização, você disse, né, que quando finaliza o curso de arquitetura, você pode especializar-se em várias áreas. Você já definiu uma área específica para a especialização? E que áreas seriam essas, né, que a pessoa que faz arquitetura pode se especializar? A minha área assim, que eu estou mais tendendo a me especializar é a área de projeto e gerenciamento, que é quando faz o projeto arquitetônico e gerencia até o final da obra, né? Em relação a tudo, a organização da obra, o cronograma. Essa é a parte que eu estou pensando em me especializar, mas, assim, é muito vasto, como eu disse. No início da minha carreira, assim, eu peguei muito projeto de legalização e eu pensei também ir para esse lado, até trabalhar com segurança do trabalho, questão de ergonomia. A gente também planeja muitos móveis, né? Eu prestei alguns serviços para empresas, ambientar os escritórios para todas as medidas de mesa, acessibilidade e conforto, né? Até para quem não tem nenhuma deficiência, é necessário ter as medidas certinhas para conforto, locar extintores, fazer o melhor caminho, por exemplo, uma saída de incêndio.
no caso os acidentes que acontecerem em boates, nesses locais assim, é muito importante que também tenha um arquiteto para ver qual o melhor caminho a ser feito no caso de emergência. Então, foi uma área também que eu pensei em, logo de início, atuar mais assim, com mais afinco, mas hoje em dia até faço ainda, mas o que mais tem aparecido para mim é a parte de arquitetônico e interiores. Eu acredito que vai ser o que eu mais sigo, assim. E procurar me especializar mais nessa área, né? Cada vez mais em relação a isso. Quem não sabe desenhar sofre muito na profissão? Não, gente, não sofre. Porque hoje em dia a gente já não trabalha mais naquele método de prancheta, de desenho à mão. Hoje tudo é feito pelo computador. É bom você ter alguma noção de desenho, no caso de, eu estou com um cliente, estou numa reunião, o cliente está querendo alguma coisa, eu preciso colocar no papel aquela ideia. É bom que você saiba a questão de volumetria, alguma coisa assim, mas isso, se você não souber, durante o curso você vai conhecer, vai ter mini cursos de croquis, desenho à mão, isso você pode fazer, nada que um bom treinamento não resolva, mas não tenha medo se você não souber, se você gosta da área e não souber desenhar, não tenha medo de seguir, porque o projeto todo hoje em dia é feito por softwares e programas de computador, não é mais nada feito à mão. Mais perguntas? Então, vamos passar, né, já para as Eu tenho considerações. uma pergunta. Sim, Eduarda. Beli, você teve alguma dificuldade no curso? E se sim, qual foi a maior para você conseguir chegar onde chegou hoje? Tive algumas dificuldades em conciliar. A arquitetura é uma área que requer muito abdicar algumas coisas. Eu não sei até se você, como da minha família, percebeu que algumas vezes eu não poderia estar presente em algumas coisas em família, porque era muito difícil estagiar, fazer arquitetura e dar conta dos projetos de faculdades, que na faculdade mesmo a gente faz, os trabalhos de faculdade são projetos. E o tempo que eu tinha de fazer era à noite ou final de semana, né? Porque eu ia para a faculdade de manhã, estagiava à tarde. Então, assim, foi difícil essa parte, né? A correria, de dar conta, os trabalhos, eles às vezes uniam duas matérias numa só e tinha aquele projeto. Durante o curso a gente projeta shopping, hospital, tem vários projetos grandes, né? E aí foi desafiador para mim ter essa organização de horários e também a parte de cálculo. Também era difícil porque era muita informação passada com muita rapidez, sabe? Eu não sei se era o estilo do professor que eu tinha, mas era muito rápido. Então, como eu tinha que também dar conta, foi uma das partes mais difíceis para mim, assim, foram cálculos. Mais perguntas? Os materiais da faculdade, eles são muito caros? No início, é feito assim, uma lista de materiais de desenho, e aí eu comprei bastante coisa, mas só que foi usado assim, tipo, num semestre, que foi o material de desenho técnico. Eu não vou lembrar agora o quanto eu gastei, mas assim, não é nada muito exorbitante, sei lá, não é nada muito exorbitante, não. Como eu sei assim que a área, por exemplo, de dentista tem materiais caríssimos, né? A arquitetura, o que mais você vai gastar, hoje em dia, o que eu acho, é num bom investimento de computador, porque como os softwares são muito pesados, então precisa investir mais em computador. Computador, coisas mais tecnológicas, né? O que eu acho que agora o curso, com a nova grade que tem, não vai te fazer gastar tanto com materiais de desenho, por exemplo. Agora, claro, se você puder investir em bons livros, em bons equipamentos tecnológicos para você conseguir ter mais rapidez nos softwares que vai usar, isso aí vale a pena. Que é uma coisa que vai usar para o resto da vida, né? Não o computador, mas os livros também vai ser um bom investimento. A respeito desses programas aí para fazer as plantas, eles são muito complicados de mexer? De início são, quando a gente não tem conhecimento, são bem complicados, mas é a prática, né? Conforme você vai praticando, você vai conseguindo. Quando não se pratica, realmente esquece. Tem muitos programas, a maioria são em inglês, então precisa ter já um bom entendimento,
Mas conforme a prática, você vai fazendo no automático. Mas hoje em dia tem um novo programa que vai ser a sensação do futuro, que é a plataforma BIM, que é uma plataforma que ela é toda compatibilizada com tudo. Assim, você faz uma coisa e já está se compatibilizando e conversando até com o engenheiro, sabe? Os projetos, eles se unem. E é uma plataforma muito difícil, eu estou nessa adaptação ainda, porque eu trabalho muito com AutoCAD, que é uma forma mais consolidada no mercado, mas que hoje está tendo essa novidade e eu estou tentando aí me atualizar, mas que é difícil. Mas eu acredito que na faculdade eles já vão inserir. Na minha época não tinha, era AutoCAD, então, mas aí tem cursos por fora que pode fazer. Quando a gente entende do que está fazendo, o projeto em si, aí fica mais fácil até entender como mexer nos programas, né? Então, quer dizer que na faculdade eles não têm uma matéria, por exemplo, uma disciplina que ensina a mexer nesses programas. Você tem que fazer um curso à parte, é isso? Para se Não, preparar? o AutoCAD, na minha época, teve a matéria, né? Teve a matéria de AutoCAD e ensinaram. E teve a matéria de maquetes 3D, também ensinaram. Mas a plataforma BIM é uma novidade, assim, ela já existia no exterior, né? Que as coisas. E aqui no Brasil, ela veio assim, com mais força agora, nesse período, acho que do ano passado para cá, que está sendo mais inserida no mercado, e aí como já passou o meu tempo, eu já estou correndo atrás por fora. Mas mesmo a faculdade tendo as matérias que ensinam os programas, é preciso também tirar um tempinho fora para aprender, porque senão esquece, tem que ter uma rotina para estar vivenciando os programas até pegar a manha, né, como você disse. Bacana, Isabela. A apresentação assim do TCC, ela funciona assim, faz um projeto arquitetônico, algo do tipo? Faz. O TCC ele é dividido em 2 semestres. Como são 5 anos de curso, o nono e o 10º ele é específico para o TCC. O nono, a gente ainda tem algumas matérias que paga fora o TCC, que faz a parte 1 do TCC, que é a parte de pesquisa. E o 10º já é o projeto em si. Então, o TCC é realmente um projeto. Eles têm algumas, tipo, não pode ser uma coisa muito pequena, tem que ser uma coisa mais elaborada, mas é basicamente isso. Primeiro, a primeira parte é toda o estudo de solo, de clima, dos materiais que vão ser usados, as referências que você vai usar, o estilo arquitetônico que vai ser, enfim, toda a parte teórica. E no 10º período você vai realmente fazer o projeto. Todas as plantas, os detalhamentos, as imagens, até juntar tudo e fazer a apresentação final. Mais perguntas? Podemos ir então para as considerações finais. Isabel, você fica à vontade para fazer suas considerações finais. E quando eu gostaria também só de pedir que você deixasse uma mensagem especial para os alunos que pretendem ingressar no mundo da arquitetura. Tá. Então, meninos, vocês que gostam dessa área, que se identificam, não tenham medo. A arquitetura, por mais que seja um curso que demanda muito tempo de estudo, de dedicação, muita organização e responsabilidade, né? Porque a gente não pode deixar um cliente desassistido, mas durante a faculdade estudem e estagiem, isso é muito importante, fazer estágio. Se você achar que o estágio não está te desafiando a aprender coisas novas, mudem, procurem coisas que te desafiem a aprender coisas novas, a vivenciar coisas novas. Foi até o que eu fiz durante a minha trajetória, quando eu via que o estágio não estava me somando muita coisa, eu mudava. Porque aí você vivencia na prática, né, o que você realmente vai fazer no mercado de trabalho. E é isso, é basicamente isso. Estudem, se dediquem, estagiem. E é isso. Dá tempo de eu mostrar alguma coisinha para eles? Alguma planta, alguma coisa? Dá sim, pode ficar à vontade. Inclusive, deixa eu ver se eu só habilitei aqui. Habilitei. Pode tentar, você vai lá no compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Aí vai aparecer as janelas que estão abertas e você clica no... Eu acho até que já.
Tá no verde. PDF. Compartilhar a tela tá verde aqui na tela. Será que dá certo? Você clicou no compartilhar tela, aí apareceu Cliquei. várias janelinhas onde tem aparece os programas que está em aberto. Ah, entendi. Aí você clica, eu lembro que você tinha me dito que tinha que ser separado no PDF, aí vai estar o Foi. nome do programa que está aberto. Ver se você consegue achar. Aí você clica e quando clicar na telinha que tem, no quadradinho que tem o programa, aí você clica em compartilhar. Eu acho que tá Baixa. na área de trabalho. Eu vou ver aqui com você se tá. Vou abrir aqui. Pronto, abra ele e depois é que você consegue compartilhar, depois que você abrir. Eles estão conseguindo ver Estão a conseguindo, tela? galerinha, ver o projeto? Sim. Pronto, Isabelle, pode ficar à vontade para apresentar para eles. Você está visualizando também? Estou visualizando. Então, essa primeira prancha é a planta térrea, desculpa, a planta baixa, que aí a gente tem à disposição de onde está a parte hidráulica, que fica nessa parede aqui de cima, é onde fica todos os pontos hidráulicos. Temos lavanderia e tem ao lado do fogão ele vai ter um vidro que vai separar os ambientes, a parte de cocção, né, de cozinha, e essa parte aqui embaixo vai ser um L com armários e a mesa central. É um ambiente todo integrado, é um apartamento e foi uma reforma. Essas listrinhas aqui, ainda na planta baixa, essas listrinhas que tem pontilhadas, são listas que estão identificando a parte de gesso que tem. Elas ficam pontilhadas porque é uma projeção, mas nessa parte aí vai ter sanca iluminada de gesso. Você quer que eu desça? Pode descer. Pode descer mais. Agora foi demais. Você quer na segunda? A prancha 2, né? A 2 de... Só um momento. Tem visto em... Aqui, essas informações. Informações importantes. Pronto, aí essa é a vista 1, que vai ter indicando lá na primeira planta, vai ter sempre indicando qual vai ser o sentido da vista. No caso, essa é no sentido olhando para a parte que tem a pia, né? Então, aí é a parte mais técnica, né? Que está todas as medidas de como vai ser fabricado o armário. Tem aí falando o que é armário, o que é porta, o que vai ser nicho, gaveta, está tudo especificado com todas as medidas. Nesse projeto a gente colocou porta-vinhos, a gente fez um móvel para meio que esconder o botijão de gás, não ficar aparente, porque já que é tudo integrado, a gente preferiu dar essa estética. A parte de móveis para a lavanderia, para colocar os produtos. Na pia tem gavetas, tem porta-temperos, tem paneleiro com as prateleiras. Pode baixar. Sim, ao lado, o que tem ao lado nesse projeto são a especificação que vai ser usado, vai ter um escorredor embutido, escorredor de louça embutido no armário, e as especificações técnicas que foi a escolha de puxadores, cores, qual tipo de MDF vai ser usado, tudo se especifica nessa parte, para o marceneiro ter mais facilidade na hora de executar. Nessa segunda prancha já tem algumas imagens do projeto 3D. O cliente era apaixonado por azul, né? Uma quase idosa, ela já é uma senhorinha, e ela é apaixonada pelo azul. E aí a gente fez uma composição de azul e cinza e branco. Essa vista já é a vista dos armários já com portas, porque a anterior ali era interna, a vista interna, e essa é a vista externa como vai ficar. Que ao lado da máquina de lavar tem um tanque, e vê que embaixo dele tem um móvel para esconder o botijão de gás. E o resto é a parte que vai ser aberta e fechada, né? Aqui continua com as especificações de materiais, e aqui já é a vista 2, que já é aquele lado que eu disse que vai ter o L, né? Nessa vista a gente colocou porta-vassouras, porta-roupa suja, porta-pano de prato. É uma área bem compacta, mas que foi muito bem usado os espaços, né? O cliente vai conseguir ter mais organização
vai ser muito bem usado, muito bem projetado. Tem porta micro-ondas. Nessa parte já é um cantinho que tem uma cristaleira, né, para taças, o cantinho do café, que esse balcão branco, eles já tinham e a gente uniu com o projeto, fez essa composição. Fizemos uma fruteira também, a fruteira é de marcenaria, com gaveta, é um gaveteiro, né, com porta de vidro, para a gente visualizar o que é que tem na gaveta, qual tipo de fruta. Algumas prateleiras para colocar adornos, decoração. Nessa foto aqui ao lado, dá para vocês perceberem a sanca de gesso iluminada que eu falei no início do projeto. Tem a sanca, que aí era uma viga que passava no meio do apartamento. E a solução estética que eu encontrei foi essa sanca iluminada, para disfarçar essa viga. E colocamos também alguns spots de luz direta, né, para iluminar a parte ali da cozinha, de onde vai fazer a preparação dos alimentos. E o pendente ele tem a iluminação mais quente, que a gente acha mais... Iluminação quente é a iluminação mais amarelada, que é mais aconchegante e deixa a comida com uma cor mais bonita. Isso durante o curso vocês vão aprender essa psicologia das cores. Pode baixar. Isabelle, oi. A gente está chegando ao término, porque eles vão para o outro horário, mas se você permitir, eu posso compartilhar com eles as imagens que você mandou. Tá Pronto, bom? na próxima planta, vai ser uma planta de projeto arquitetônico que vai para a prefeitura para ser legalizada, e aí tem planta baixa, planta de situação, cortes, fachadas, e eu também mandei 2 imagens de fachada, que vai ser dessa casa. Não está terminada ainda, pode ser melhorada, mas já dá para vocês terem um norte de como é, que é a maquete 3D. Tá bom, Isabelle. Muito obrigada, viu, por ter participado com a gente, ter falado um pouquinho de arquitetura hoje.